Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje nós vamos aprender a excluir e alterar informações dentro do banco de dados. Eu já peguei aquela instalação que nós fizemos nas primeiras aulas. Botei aqui o MySQL 5556 no ar. Depois abri o RAID, já está até aberto aqui, ó. É esse aqui. Peguei aquele banco de dados que nós tínhamos criado do exercício 9 do semestre passado, que já inclusive vocês prepararam os comandos para inserção dos dados. Então, só recapitulando, vocês já sabem fazer o projeto de banco de dados, já sabem criar essas tabelas, criar o banco de dados, criar as tabelas dentro do banco de dados. E no semestre passado a gente também aprendeu a inserir esses dados. Vocês fizeram aquele monte de exercício. Então, se você já sabe inserir, das 4 operações básicas você sabe inserir, fica faltando 3. Nós começamos a estudar o select, que é a consulta, que é o ato de você buscar as informações dentro do banco de dados e trazer para você visualizar ou trazer para dentro de uma linguagem de programação onde você vai mostrar para o usuário ou para o internauta aquelas informações. Então, a outra operação é a consulta. Então, inserir, consultar e as duas últimas, excluir e alterar. Então, é o que a gente vai ver hoje, excluir e alterar. E aí a gente fecha o básico dessas 4 operações. Bom, eu vou usar esse banco de dados aqui como exemplo, mas antes, porém, eu vou fazer uma cópia dele, porque já que a gente vai alterar e excluir, eu não quero perder esses dados. Então eu vou usar um recurso que o RAID SQL tem de exportar. Para isso eu clico com o botão direito do mouse em cima aqui do banco de dados e uso a opção exportar banco de dados como SQL. Aí ele pergunta, ele já traz marcado para mim aqui, ó, o banco de dados marcado, ó, com todas as tabelas selecionadas. E aí aqui eu especifico o que eu quero. Então eu quero que no arquivo que ele vai gerar tenha os comandos de criação das tabelas e tenho também o comando de inserir os dados que porventura existam dentro dessas tabelas. E esse arquivo que ele vai exportar, a saída será um único arquivo .sql e aqui eu vou falar aonde que eu quero guardar esse arquivo. Vou colocar ele lá junto com... Vou colocar aqui, ó, BKP, banco de dados, exercício 9. Então, salvar, ele coloca aqui e aí eu mando exportar. Ele mostra aqui para mim que ele exportou desse banco de dados exercício 9 underline contígio, ele mostra aqui as tabelas e quantas linhas e quantos por cento ele conseguiu exportar de cada tabela. Então, terminou de fazer a exportação, nós podemos até visualizar aqui agora, ó, que ele gerou esse arquivo. Se eu abrir esse arquivo, vocês vão ver que é simples. Esse arquivo é só um arquivo texto. E dentro desse arquivo texto tem o comando para criar as tabelas, ó, criar a tabela de cidades. Está aqui a especificação dela. Aqui insere as 10 cidades que estão cadastradas e assim sucessivamente. Então, com esse código aqui, se eu precisar recriar esse banco de dados, eu tenho essa opção. Isso aqui não deixa de ser uma forma também de backup do banco de dados, tá? Bom, agora que eu já tenho outra opção, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, outra opção que eu tenho também para fazer uma coisa similar, só que em vez de gerar um arquivo, eu poderia duplicar esse banco de dados. Ou seja, criar um outro e fazer uma cópia. Seria algo do tipo assim, ó, eu venho aqui no servidor, venho criar aqui um novo banco de dados, aí eu vou chamar esse novo banco de dados de exercício 9 contígio underline backup.
Então, criei um novo banco de dados, ó. Opa, aqui. Tá vazio, tá vendo? E aqui eu tenho o nosso, exercício 9. E aqui eu tenho o exercício 9, backup vazio. Então, aquele mesmo procedimento de exportar o banco de dados, ó. Exportar banco de dados como SQL, eu tenho a opção também de criar as tabelas e inserir os dados, porém a saída não será um arquivo texto. Será um outro banco de dados, e esse outro banco de dados é o exercício 9 backup. Se eu faço isso, quando eu mando exportar, isso aqui é um utilitário do próprio RaidSQL, tá? Fechou. Então, se eu vier aqui agora e mandar atualizar, eu tenho uma cópia fiel do banco de dados, ó, de todas as tabelas com todos os dados. Então, eu tenho esse exercício 9 e o exercício 9 backup. Fiz uma cópia. Então, você tem essas duas possibilidades, usando aqui a opção de exportar do RAID, exportar banco de dados como SQL, você pode exportar para um arquivo texto. Isso aqui é legal quando você vai levar de um computador para outro. Para um outro que você não tem conexão, né? Porque aqui, ó, esse procedimento que eu fiz do exercício 9 para o exercício 9 backup, se eu tenho conexão com a outra máquina via rede, não interessa onde essa máquina está. Eu consigo exportar aqui de uma máquina para outra. Isso é um recurso muito interessante. Eu faço uma conexão lá e exporto de uma máquina para outra. Porque aqui na hora de exportar, ó, exportar banco de dados como SQL, eu escolho aqui na saída, ó, se eu tenho outros servidores configurados, eu consigo buscar essas outras máquinas e fazer essa transferência, tá? Bom, então vamos lá, deixa esse backup aqui. Vamos dar uma olhada aqui em que tabela que nós podemos trabalhar. Deixa eu ver a tabela de cidades. Fabricantes. Passageiros. Passageiros é uma tabela mais simpática para a gente aprender. Bom, vamos começar com a exclusão, que a exclusão é mais fácil. A exclusão, ela é com o comando delete. Delete from o nome da tabela. Por exemplo, passageiros. Se eu fizer isso aqui, eu estou deletando todo o conteúdo da tabela passageiros. Lembra quando a gente aprendeu isso aqui, ó? Select, asterisco, from passageiros. Esse comando aqui, vou executar só ele, ó. Ele traz todas as informações da tabela passageiros. Por quê? Porque eu não especifiquei na cláusula where critério de filtro, critério para selecionar informações. A gente já viu isso aqui, ó. Por exemplo, se eu quero apenas, aqui a gente já está fazendo a E I O U. O que eu fiz aqui? Todas as informações da tabela de passageiros quando a primeira letra do nome do passageiro começar com A, E, I, O ou U. Tá? Eu já expliquei esse IN aqui. Teoria de conjuntos. Eu estou falando que isso aqui está contido nesse conjunto de valores. Agora eu forcei, hein? Quem é que estudou teoria de conjuntos no ensino médio recentemente? Quem estudou há muitos anos? Mas teoria de conjuntos aqui na sua forma mais simples, tá? Ou seja, o in significa que eu estou falando que isso aqui está contido nisso aqui. Isso aqui é muito mais fácil de fazer assim do que... Qual que seria a outra opção que eu teria de fazer a mesma coisa? Olha só o tanto que seria mais complicado. Eu teria que fazer isso aqui, ó. Igual a or. Olha que confusão que ia ser, quer ver?
Eu vou até... Olha só. Deixa eu dar uma redimensionada aqui. A, E, I, O. Nossa, gente, que dificuldade. Olha o tanto que seria mais enjoado isso aqui, ó. A, E, I, O, U. Então, o que eu estou falando aqui, ó? Quando a primeira letra do nome for igual a A, ou quando a primeira letra do nome for igual a E, ou quando a primeira letra do nome for igual a I, ou quando for igual a O, ou quando for igual a U. Vou executar isso aqui, ó. Deixa eu botar comentário nisso aqui também. Então vamos executar. Ah lá, ó. Apareceu os passageiros que tem a primeira letra iniciada com vogal. Então veio Isabela, Antônio e André. Olha o tanto que eu tive que escrever. Percebe que... Deixa eu voltar isso aqui para mim poder facilitar eu colocar comentário. Vou chegar isso para cá. Vou chegar isso para cá. E aí eu tenho mais espaço aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar comentário aqui e vou liberar isso aqui, ó. Esse aqui não é muito mais simples? Eu estou falando o seguinte, eu pego a primeira letra do nome do lado esquerdo e estou falando que essa primeira letra do nome do lado esquerdo tem que ser um dos valores que estão dentro desse conjunto separado por vírgula, que é os mesmos A, E, I, O, U. Vou executar de novo. Olha lá, exatamente o mesmo resultado. Ok? Então abrimos um parênteses aqui só para dar uma estudada nesse in. In significa está contido. Esse cara aqui está contido nesse conjunto. Mas eu tenho também o not in, que significa não está contido. Então, se eu executar assim, vieram todos os passageiros que não têm a primeira letra do nome como sendo uma vogal. Veio Maria, Débora, Luiz, Sofia, Leandro, Davi e Cristiane. Então seria está contido ou não está contido. Tá? Isso aqui facilita bastante porque você digita pouco. Você digita menos e, consequentemente, você ganha tempo na codificação. Bom, mas voltando ao que interessa. Vocês já perceberam que quando eu faço um select, a cláusula where é a cláusula onde eu especifico critérios que são aplicados nos dados, separando aqueles dados que me interessam. Isso significa que esse where, ele serve tanto para o select, que é quando eu quero buscar uma informação para consultar, e ele também serve para o delete. Porque o delete, ele vai apagar linhas. Então, com a cláusula where, eu escolho quais linhas eu quero apagar. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou copiar isso daqui, que eu vou abrir uma outra aba aqui, vou ficar com isso aqui separado. Nessa aba aqui eu vou usar delete, nessa aba de cá eu vou usar o select. Então vamos executar aqui de novo. Pronto, só para efeito, né? Então not in. Bom, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar comentário nesse where, só para mim ver os passageiros que eu tenho aqui. Bom, então eu vou tentar excluir o passageiro Débora Ferreira. Vou tentar excluir um só. Débora Ferreira tem o ID igual a 4. Se eu colocar where ID igual a 4, como o ID é chave primária, o que significa isso? O ID da tabela passageiros é a chave primária, tá? Aqui a chavinha amarela. Isso significa que não teremos dois passageiros com o ID igual. Então, se eu executar esse negócio aqui, ID igual a 4, só pode vir um
único passageiro como resultado. No caso, nós temos aqui a Débora, que é essa passageira. Então, significa que se eu usar na tabela passageiros where id igual a 4, eu estou me referindo a Débora Ferreira. Então, se eu colocar aqui, ó, deletar da tabela passageiros todas as linhas onde o id é igual a 4. Vamos tentar? Pimba! Pam! Não conseguiu, deu um erro. E isso aqui é importantíssimo. Eu vou até explicar, aproveitando o ensejo, e depois eu explico, eu faço exclusão em outro, tá? Eu vou ter que baixar lá na internet de novo. Eu não lembro onde eu coloquei isso aqui. Vou fazer o download e abrir, porque eu vou explicar isso aqui no projeto, lá no Workbank. Pronto, já está fazendo o download. Já deve estar abrindo. Deixa eu ver, cadê? Abre-te, Sésamo. Abriu. Eu estou... Vamos. Aí. Eu estou tentando apagar aqui da tabela passageiros o passageiro de código igual a 4. E ele está dando essa mensagem aqui, ó. Não pode excluir ou alterar, porque tem uma linha que é parente. Exato. O que acontece? E ele está me falando aqui, ó. ID de passageiro faz referência a passageiro da tabela passagens. Tá vendo aqui, ó? Bom, traduzindo, eu tenho a tabela passagens. Nessa tabela passagens, pode ser que eu tenha uma passagem vendida para o passageiro de código 4. Vamos conferir? Ó, recapitulando. Passageiro 4 é a Débora Ferreira. Se lá na tabela de passagens eu tenho um passageiro 4, e eu tenho aqui, tenho duas passagens vendidas para Débora. Então, o que o software de banco de dados, no caso aqui o MySQL, fez? Você não pode excluir a Débora. Porque senão eu vou ter duas passagens vendidas para o passageiro de código 4 que não existe. No caso, você tinha que excluir a passagem, não o passageiro. Aí, veja bem, você está entendendo? O que eu preciso... Aí já muda outra coisa lá também, porque se você excluir a passagem, como é que você vai notificar que ela foi vendida? Aí que tá, o que acontece? Veja bem, toda vez que a gente faz essa relação no projeto, no código, a gente tem a opção, aqui ó, deixa eu até mostrar aqui. Deixa eu ver aqui onde vai ser isso. Edit, não é esse que eu quero. Deixa eu ver se é... Não, aqui não. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Lá na hora que a gente gera o código, tá? Vamos lá. Aqui, na hora que a gente gerou o código, vamos procurar a tabela de passagens. Fabricantes, motoristas, ônibus, cidades, horários, viagens, passageiros, passagens. Na hora que foi feito a ligação da tabela passagens com a tabela passageiros, a ligação está feita aqui, ó, nessas três linhas. Está falando que o ID do passageiro está relacionado à coluna passageiro da tabela passagens. E aqui, ó, restrição na exclusão e restrição na alteração. Quando nós especificamos que a relação
desta conexão entre passagens e passageiros é de restrição, significa que eu não vou permitir você apagar um passageiro que tenha passagem vendida. Porque imagina, nós estamos lidando aqui com a qualidade das informações que são armazenadas dentro do banco de dados. Porque se eu venho aqui na passagem, que legal, eu tenho a passagem 5 e a passagem 1. Essas duas passagens foram vendidas para quem? Para o passageiro 4. Quem que é o passageiro 4? Se eu chego aqui e não acho ele, a gente chama isso de integridade referencial. Integridade de íntegro, informações íntegras. Referencial por quê? Porque elas estão referenciadas entre mais de uma tabela, entre duas tabelas. Referenciadas como? Aqui na passagem tem a coluna passageiro, essa coluna passageiro da tabela passagens, ela está referenciando o ID da tabela passageiros. E através dessa referência, de um lado, eu pego aquela referência e vou lá e busco a informação correspondente. E se eu vou buscar e não encontro, eu não tenho a integridade referencial desses dados. E isso aqui, gente, é importantíssimo para qualquer banco de dados. Imagina você tem uma empresa, você contrata funcionários. E aí, você paga um salário família, né? A lei normalmente tem. O funcionário recebe um salário família dependendo dos filhos que ele tem. Então você vai contratar o funcionário e fala assim: ô Zequinha, vamos te contratar aqui. Você tem filhos? Tenho 3. Então traz lá a certidão de nascimento deles. Então você cadastra na tabela de funcionários o Zequinha e lá na tabela de dependentes você cadastra os 3 filhos do Zequinha. Aí um belo dia você demite o Zequinha. Se você vai apagar o Zequinha, é que não é excluído na prática, fica lá, né, arquivado por algum tempo. Mas supondo que você tente apagar o funcionário Zequinha. Se o banco de dados não faz esse controle, o que vai acontecer? Vai ficar 3 órfãos lá na tabela de dependentes. Porque eu chego lá na tabela de dependentes e acho lá os 3 filhos dele. Quando eu pego o código do funcionário que é o pai e vou procurar e não acho, eu tenho 3 dependentes que eu não sei de que funcionário que é. Tá percebendo? E isso, gente, tem dezenas, centenas de casos. Vamos só, se a gente analisar o nosso projeto aqui, ó, veja bem, fabricantes e ônibus. Se eu vier na tabela de ônibus, pegar o código de fabricante, fabricante 12. Se eu for lá na tabela e não achar o fabricante 12, quem fabricou aquele ônibus? Não sei. E se a tabela de fabricantes está aqui no projeto, é porque ela é importante em algum momento. Não interessa. Se foi pensado aqui, sei lá, eu sou dono dessa empresa aqui, eu preciso saber quem são os fabricantes dos meus ônibus, porque na hora de negociar eu ligo lá na Volvo e falo pro cara: bicho, eu já comprei 800 ônibus seu, você vai ter que fazer uma promoção, um desconto para mim agora. Como é que eu sei que eu comprei 800 ônibus daquele cara? Porque eu tenho cadastrado aqui o ônibus e quem é o fabricante dele. Se eu não sei quem é o fabricante, como é que eu vou falar pro cara? Entendeu? Ou seja, tudo que a gente colocou no projeto tem algum motivo. É uma informação que em algum momento é usada para alguma coisa. E se a informação é usada para alguma coisa e na hora que eu preciso buscar essas relações eu não encontro, fica furado. A mesma coisa, eu tenho uma passagem. Uma viagem. Aconteceu uma viagem. Essa viagem foi utilizada qual ônibus? Ônibus 12. Cadê o ônibus 12? Não tem. Tá furado. Eu preciso saber, por exemplo, o ônibus. Eu preciso saber quantas horas de viagem cada ônibus já fez. Como é que eu vou fazer isso? Eu pego o ônibus aqui, através do código dele, que é o ID, eu vou lá nas viagens, localizo pela coluna ônibus e vejo todas as viagens feitas por aquele ônibus. A tabela viagens tem a saída e a chegada, que é date time. Então, eu posso subtrair a chegada da saída, vejo quantas horas durou aquela viagem e depois eu somo todas para aquele ônibus. Só que se eu não tenho ônibus, eu tenho lá 5.000 horas de viagem do ônibus que eu não sei qual é, porque não tem ele na tabela de ônibus. Tá percebendo? Então toda vez que a gente faz uma conexão dessa no projeto, a gente está pensando nisso.
não só em ter a informação, mas ao criar esse projeto dentro do banco de dados, eu repasso a responsabilidade para o software de banco de dados, nesse caso específico nosso aqui, o MySQL, mas todos os outros também vão fazer a mesma tarefa. Eu repasso para o software de banco de dados a responsabilidade por garantir a integridade referencial. Garantir que, se eu tenho a informação aqui, se eu tenho um código de passageiro aqui, na hora que eu for buscar, ele tem que estar lá. O banco, o software não pode deixar excluir. Ah, mas eu quero apagar essa mulher aqui, eu quero apagar essa passageira. Beleza, você quer apagar ela? Apague todas as informações relacionadas a ela. Então eu vou ter que apagar as passagens que ela comprou e o que mais for necessário. Certo? Bom, dito isso, podemos voltar aqui agora. Então, já que eu não consigo excluir essa passageira, eu vou tentar uma outra. Deixa eu ver as outras passageiras que eu tenho. Vou tentar aqui o Davi, que é o passageiro 9. 9. Só para confirmar, se eu colocar na tabela passageiros o ID igual a 9, quem vai vir como resultado? Davi Silva. Ok? Então, se eu vier aqui e falar apagar da tabela passageiros todas as linhas onde o ID é igual a 9. Vamos ver? Também tem, vamos lá conferir, ele também tem passagens, ó. Aqui, ó, 9, ele tem uma passagem. Vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, 7, não tem passageiro 7 aqui, ó. Então, passageiro 7 é um passageiro que se cadastrou. Passageiro 7 é um passageiro que se cadastrou, mas ainda não comprou nenhuma passagem. Então, eu posso excluir ele. Que provavelmente eu não vou ter esse problema. Então, vamos colocar o 7 aqui. Quem é o 7? Só para a gente saber quem é. Passageiro 7 é Sofia. Certo? Então, se eu botar aqui, a Sofia desaparece. Vamos ver se vai dar certo. Excluindo, foi-se. Registros afetados, 1. Beleza, vamos ver. Atualizando aqui para ver se a Sofia vai sumir. Tchau, Sofia. Foi apagada de dentro do nosso banco de dados. Bom, tem uma forma de eu saber se eu consigo apagar de uma tabela sem depender de outras. Por exemplo, aqui, ó, eu não consegui apagar de passageiro. Por quê? Porque o ID do passageiro o passageiro lá é dependente dele, certo? Aqui, ó, quando eu ponho aqui ele mostra certinho, ó. Quando eu ponho o mouse em cima da setinha, da linha, né? O ID lá do passageiro tá amarrado ao passageiro de passagens. Então, se eu tentar apagar aqui de passageiros e tiver um passageiro lá na tabela de passagens, eu não consigo. Aqui, ó, motorista. Se eu tentar apagar o motorista, aqui vai depender. Tá vendo? Ônibus também depende. Horário. Não, o horário não depende de ninguém. Não, depende sim. Lá na tabela de viagens, ó. Aqui tem o horário, ó. Mas a tabela de viagens também tem a viagem que está na passagem. Tá vendo? A única que eu posso apagar que não depende de ninguém são as passagens. Tá vendo que o ID da passagem não está amarrado a nenhuma coluna de uma outra tabela? Então, se eu apagar da tabela passagens, não tem o ID, a chave primária dela não está amarrada a nenhuma coluna de outra tabela. Eu fiz esse teste porque eu quero aplicar outros tipos de delete, tá? Então vamos ver aqui nas passagens. Ó. Porque esse delete que eu fiz aqui com vocês, eu apaguei só uma linha da tabela. Mas eu vou até fazer o seguinte, ó, tá vendo a tabela passagens? Tem 10 passagens vendidas, certo? Se eu fizer delete from passagens, vai apagar a tabela inteira. E os dados, como essa tabela, as informações dela não estão amarradas a outras, né?
não tem outra tabela que depende dela, então ele vai excluir. Vamos conferir de novo, está aqui as 10 passagens. Vou apagar, pimba. Aqui, ó, é uma mensagem do RAID. O RAID está falando para mim assim, ó, cara do céu, você está fazendo delete numa tabela sem colocar a cláusula where, você sabe que vai zerar essa tabela, né? Tem certeza? Se você tiver feito isso dentro lá do nosso código PHP e processado, adeus, tá? Porque isso aqui não é um recurso do MySQL, do software de banco de dados, é um recurso do RAID que a gente está usando para interagir com o banco de dados. Dentro da linguagem de programação lá, você que programe qualquer tipo de alerta que você queira que aconteça antes de mandar o comando para o MySQL. Então eu vou falar assim, não, companheiro, tem certeza, manda fogo. Registros afetados, 10. Então se eu voltar aqui, opa, aqui na onde? Aqui, na hora que eu atualizar, adeus. Apaguei todos os dados da tabela. Apaguei os dados da tabela, tá? Por que eu tinha feito esse backup aqui? Porque agora eu vou devolver minhas passagens para lá, ó. Vou pegar elas que estão aqui, exportar só as passagens para onde? Para dentro de exercício 9 Gontijo. Não preciso criar a tabela, porque a tabela está lá, só inserir. Vamos exportar. Fechou. Já exportei, se eu voltar aqui nas minhas passagens, já está até aí de volta. Ó. Ó, já trouxe de volta. Certo? Beleza. Então, outra possibilidade que eu tenho é escolher quais que eu quero apagar. Ah, eu só quero apagar as passagens que foram vendidas por menos de R$100. Então, olha lá. Qual o critério que eu vou usar? Valor menor que 100. Vai sobrar só 3, né? Tem só 3 passagens com valor acima de R$100. Então, como é que eu faço isso? Delete from passagens. Where. Qual que é o nome da coluna? Valor. Então, valor menor que 100. Toda passagem que tiver valor menor de 100 vai ser excluído. Vamos ver? Processando. Foi. Atualizar. Ficou só as 3 com valor maior de 100. Então, gente, olha só. Tudo que a gente coloca na cláusula where, lá no select para fazer consulta, tudo pode ser também usado no where do delete, mas aqui, quando eu faço no select, é para filtrar os dados que virão aqui no resultado. No delete, não. Aqui é para filtrar os dados que vão para o espaço, que serão destruídos, apagados. Ok? Delete está fácil? Exclusão tranquilo? Vamos partir para alteração então? Hoje é que dia, hein? 27. Próxima aula já é setembro? Já é dia 3, né? Me lembra lá para o meio de setembro, como a nossa primeira prova de banco de dados é no final de setembro, e vai ter os exercícios de nível 3, me lembra umas 2 aulas antes da gente fazer um simulado, até que para que vocês vejam como é que é a prova eletrônica. Aí eu preparo uma provinha só de teste, só para vocês ver como é que funciona e ver como é que você está preparado, né? Tanto que você precisa dar uma esforçada, estudar mais, né? Umas 2 semanas antes, porque aí dá tempo de você estudar se você achar que não está totalmente preparado para a prova, tá? Beleza, então exclusão está resolvido. Vamos agora ver como é que é o comando de alteração. O comando de alteração é update. Bom, a sintaxe é simples. Eu quero alterar, aí eu tenho que falar qual que é a tabela. Aí eu vou usar a tabela de passageiros mesmo, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui a tabela de passageiros. E vamos supor que eu quero alterar o nome da Isabela Alves. Então, vou fazer uma coisa diferente primeiro. Eu vou alterar a tabela passageiros. Depois eu tenho que falar o que eu quero alterar. Na tabela passageiros, eu quero alterar o sexo para X.
Então eu simplesmente coloco 7 sexo igual X. Nesse exemplo aqui, como eu não estou especificando a cláusula where, como eu não estou especificando a cláusula where para selecionar as linhas que serão alteradas, ele vai alterar o sexo de todos os passageiros. Vamos conferir? Tá FM. Na hora que eu processar esse comando, mais uma vez, no delete e na exclusão e na alteração, no update também, né? O RAID está falando, cara, você está lascando um update aí, ó. E não está colocando a cláusula where. Tem certeza? Sim. Foi. Atualizando. Pronto. Sexo ficou tudo com X. Então, na alteração, também, se você não coloca a cláusula where, aquela alteração se aplica à tabela inteira. E eu vou mais longe. Vou pegar os dados aqui, ó. Eu vou pegar também a data de nascimento. Então eu vou alterar de novo. Só que em vez de X eu vou colocar W. E eu quero alterar mais de uma informação. Então eu vou alterar o sexo para W. Coloco uma vírgula. E a outra informação que eu quero alterar, nascimento. Então eu vou alterar também o nascimento. E o nascimento eu quero colocar 1990 0101. Então, numa única tacada, eu vou alterar duas colunas da tabela. A coluna sexo passa a ter o conteúdo W e a coluna nascimento passa a ter 1/1 de 1990. Vamos ver? Sim. Dados. Atualizar. Ah lá. O sexo mudou tudo para W e a data de nascimento de todo mundo para 1/1 de 1990. Certo? Bom. Beleza. Então vamos agora usar a cláusula where. Certo? Então vou usar aqui a cláusula where para não alterar todo mundo. Então, quem que eu quero alterar? Eu quero alterar só os passageiros que têm o ID par. O ID, ó. ID 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par, e assim sucessivamente. Certo? Como é que eu faço isso? Quando se escolhe só, em vez de ser o ID, escolhe só um nome. Qual o nome, Paulo? Pode ser, qual nome? Nome começado, terminado. Terminado com Silva. Nós temos mais de um, beleza. Então, como é que eu faço terminado com Silva? Tenho várias possibilidades. Uma delas, nome, like. Nós estudamos o like, gente. Quem não viu, lembra, dá uma olhadinha na aula passada no YouTube, nas aulas passadas. Com sobrenome Silva, significa que o nome do cara começa com qualquer coisa. Tem um espaço, porque se é sobrenome, o Silva não é o primeiro. Então é alguma coisa, espaço, Silva, e depois do Silva, qualquer coisa. Porque não necessariamente o Silva é o último. Pode estar no meio do nome. João da Silva Pereira. É qualquer coisa, espaço, Silva, qualquer coisa. Certo? Eu só não ponho o espaço aqui, ó, porque se o Silva for o último, não tem um espaço depois do Silva. Certo? Beleza. Antes de testar isso aqui no update, eu vou testar isso no select, para me ver o resultado, tá? Olha lá, ó, André Silva e Davi Silva. Então são esses dois, do ID5 e do ID9. Então o que nós vamos alterar neles? Nós vamos colocar o sexo igual a Y e o nascimento nós vamos alterar para 2010. Então, todos os passageiros que têm o sobrenome Silva, ou o nome começa com qualquer coisa, tem um espaço, depois tem Silva, depois tem qualquer coisa, todos os passageiros que o nome se enquadra nesse critério, nós vamos alterar o sexo para Y e o nascimento para 10/10/2010. Processou, conferindo, quem são? André Silva, ó, ficou Y 10/10/2010 e o Davi Silva também Y 10/10/2010.
Tudo bem? Então, recapitulando. Na alteração você faz como? Update a tabela que você quer alterar. Depois, set, você escolhe a coluna, o valor, vírgula, a coluna, o valor, vírgula, a coluna, o valor, vírgula, coluna, o valor, e assim sucessivamente. Ok? Depois, na cláusula where, você filtra quais as linhas devem sofrer aquela alteração. Olha só que coisa mais maluca eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou precisar, só para fazer um negócio bem doido mesmo, eu vou precisar dar uma alterada aqui. Ó. Eu vou alterar aqui 10, 11, 05, 08, 04, 09, 12, 11, 1. Pronto. Por que eu alterei isso aqui? Porque eu vou fazer uma alteração aqui, ó, muito doida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todos os passageiros do sexo W e vou alterar o nome, colocando no final do nome o número do mês que ele nasceu. Olha que coisa mais doida. Só para mostrar para vocês uma combinação de comandos. Certo? Então vamos lá. Todos os passageiros do sexo igual a W. Então, todos os passageiros que tenham sexo igual a W. O que eu vou fazer com esses passageiros? Eu vou alterar o nome. O que eu vou fazer com o nome? Eu vou colocar no final do nome o mês que ele nasceu. Como é que eu faço isso? Parece um trem de outro mundo, parece ser muito difícil. Mas é facinho, por quê? Porque eu conheço muitas funções lá do manual que vocês estão estudando. E lá tem uma função mágica que se chama concat. Essa função concatena. Opa! Ela concatena o quê? O que eu quiser. O que eu quero concatenar? O nome do passageiro, mais o quê? Mais o mês de nascimento dele. Mas o que eu quero colocar? Eu quero colocar colado no final? Não. Eu quero antes concatenar. Posso pôr um espaço? Então eu pego o nome, concateno um espaço e concateno o mês. Pronto. Vamos ver? Processou. Atualizou. Ah lá. Os passageiros que têm o sexo igual a W apenas. Tanto é que esse aqui do Y e esse aqui do Y não tiveram o nome alterado. O que eu fiz? No final do nome eu coloquei separando com um espaço, porque senão ficava Alves 10, em vez de Alves espaço 10. Coloquei um espaço. Veja, eu fiz essa concatenação para jogar o resultado dela dentro de uma coluna num procedimento de alteração. Então o que eu estou mostrando para vocês? Que todas aquelas funções que vocês estão estudando, ou espero que estejam estudando, afinal de contas eu deixo mais da metade da aula aí para vocês fazerem o que vocês quiserem. Ontem eu estava assistindo os vídeos lá tem muito vídeo lá que tudo isso que eu estou explicando aqui tem muita coisa lá que já foi explicada lá também. Assistir os vídeos da turma do ano passado também podem ajudar. Mas olha só que interessante. Todas as vezes que você for estudar as funções do manual que eu pedi para vocês, lembre-se que essa função ela pode ser usada no where para definir uma regra de separação de dados. Pode ser usada no update aqui no set para montar uma informação para um processo de alteração. Pode ser usado no select para, na hora de trazer as informações, trazer de um jeito específico que você queira. Tá certo? Então todas aquelas funções podem ser usadas em várias partes diferentes do comando. Tudo bem? Tranquilo aí com relação ao procedimento de alteração? Também é relativamente simples. Alterar a tabela. Aqui você especifica quais colunas devem receber quais valores. Lembrando que os valores não necessariamente precisam, eles podem ser calculados. Por exemplo, eu posso querer colocar na data de nascimento do passageiro, eu posso querer colocar a data de hoje. Então, como é que eu faço com a data de hoje?
Escrevi errado o nascimento? Tá certo, né? Então eu posso querer colocar a data de hoje. Deixa eu ver aqui quais passageiros eu quero. Os que têm o sexo igual a W, pode ser sexo igual a W, vai ter a data de nascimento igual a data de hoje. Vamos processar isso aqui. Rodou. Na hora que eu atualizar, olha lá, ó, 27/8/2019. 27/8/2019, 27/8/2019. Outra opção que eu tenho, eu quero pegar e colocar, eu quero alterar a data de nascimento dos passageiros. Sempre quando eu for fazer essa alteração, eu quero pegar a data atual menos 6 meses. Como é que eu faço isso, meu Deus? Como é que eu vou fazer essa conta? Hoje, menos 6 meses, parece difícil pra caramba, não é? Mas aí, ó, tem uma função que faz subtração de data. Para essa função, eu passo a data que eu quero, que no caso é a data corrente. Depois eu falo para essa função que ela deverá fazer uma subtração de datas, pegando a essa data que é a data corrente e subtraindo para mim um intervalo de 6 meses. Pronto. Vamos ver o resultado disso? A data de nascimento desses passageiros que têm o sexo igual a W será a data de hoje menos 6 meses. Executei. Voltamos aqui para os dados. Atualizei. 6 meses atrás, 27 de fevereiro de 2019. Nós estamos em 27/8, então 27/2. Não gostou? Ah, mas e se a gente fazer o seguinte? Eu quero um negócio mais complicado. Eu quero que ele pegue a data de hoje e volte para mim 6.453 dias. Então a data de nascimento desses passageiros que têm o sexo igual a W será a data de hoje, subtraindo o intervalo de 6.453 dias. Processou, atualizou. Que dia que deu isso? 26/12/2001. Ah, não, mas... Não, eu quero o seguinte. Eu quero pegar a data de hoje, subtrair o intervalo de 43.578 horas. Será que vai funcionar? Porque não é date time. Processou, deu uma truncada. Vai dar uma truncada por quê? Porque a coluna é só date. E eu trabalhei com horas, então vai dar uma truncada. Mas ele fez, ó. 6/9/2014, tá? Ah, mas é o seguinte, eu não quero subtrair. Toda vez que eu for alterar os passageiros de sexo igual a W, eu quero pegar e colocar no nascimento 10 anos para frente. Quero pegar a data de hoje e 10 anos para frente. Como é que eu faço isso? Em vez de fazer subtração de datas, eu vou fazer adição de datas. Então eu pego a data corrente em um intervalo de 10 years. Ou seja, eu pego a data atual e faço uma adição de 10 anos. Vamos ver? Rodou. Atualizou. 10 anos para frente vai ser 27/8/2029. Hoje é 27/8/2019. 10 anos para frente. Isso aqui serve também para mim identificar qual que eu vou fazer o seguinte, ó. Para mim mostrar, já que eu estou explicando essas funções de data para vocês, eu não vou mais fazer alterações e eu vou pegar esse banco de dados de backup que nós fizemos, porque aqui tem os passageiros com datas variadas, ok? Então, eu não fiz, já apaguei lá, vou usar esse cara aqui, tá? Vamos ver, todos os passageiros, consultando. Aqui tá ruim, né? Aqui tá maior. Bom, olha só, eu tenho passageiro que nasceu
em 1955, 74, 35, 2004, tem passageiro de tudo quanto é idade aqui, certo? Se eu falar para vocês que eu quero que você mostre os dados, pode mostrar tudo? ID, nome, nascimento e sexo dos passageiros com mais de 40 anos de idade. Como é que eu resolvo esse imbróglio? Então vamos lá. Todas as informações da tabela de passageiros. Agora aqui eu tenho que falar para o banco de dados. Só me devolve passageiros com mais de 40 anos de idade. Como é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a data de nascimento do passageiro. E essa data de nascimento do passageiro, ela tem que ser menor, ou seja, menor anterior a... Quantos anos eu falei? Ela tem que ser anterior a 40 anos atrás. Como é que eu calculo 40 anos atrás? Eu pego a data atual, faço uma subtração de 40 anos, pronto. O que isso aqui me resulta? Exatamente na data que foi 40 anos atrás. Se a data de nascimento do cara é menor, significa que ela é anterior a essa aqui. Quer ver? Vamos executar só essa aqui, ó. Select. Vou executar só isso aqui, ó. Quando é que é 40 anos atrás? 40 anos atrás é 27/8/1979. Então, se o cara nasceu antes de 27/8/1979, ele tem mais de 40 anos, certo? Por isso que eu estou falando aqui, ó, que se a data de nascimento dele é menor do que 40 anos atrás, ele tem mais de 40. Vamos ver se nós temos passageiros com mais de 40? Todos esses passageiros, Antônio, Leandro, Davi e a Cristiane, tem mais de 40. Vamos lembrar aqui, ó. 27/8/79. Todas essas datas de nascimento são menores do que 27/8/79. 3/4/65, 6/4/35, 18/2/74, 17/1/55. Ou seja, todos esses passageiros têm mais de 40 anos de idade. Se eu colocar aqui que a data de nascimento é maior, aí é o contrário. E todo mundo faz confusão. Porque quando eu falo que o nascimento é maior, ele tem menos de 40. Quando eu falo que o nascimento é menor, ele tem mais de 40. Então o menor é mais e o maior é menos. Então o pessoal costuma fazer essa confusãozinha. Tá? Mas lembre-se de ler e tentar interpretar esse tipo de situação, onde eu estou falando que o nascimento é maior do que 40 anos atrás. Então se é maior, é posterior. E aí ele tem menos de 40. Vamos ver? Obviamente serão todos os outros, né? Que tem menos de 40. Certo? Dúvidas? Então, por hoje.